E aí, beleza? Bom, vocês podem reparar que temos aqui uma voz completamente diferente dos vídeos anteriores. Eu vi em alguns comentários da galera falando para trocar a voz que estava sendo utilizada, que não estava legal, que estava sendo meio robotizada. E como quem manda aqui são vocês, resolvi eu mesmo gravar os áudios do vídeo. Além da minha voz, eu vou tentar trazer aqui a minha linguagem para os vídeos, para ter mais o meu estilo. Depois, deixa aí o feedback, se melhorou, se piorou, se vocês querem que voltem à voz anterior. Como eu disse, quem manda aqui são vocês. Já parou para pensar que muitos costumes que nossos antepassados tinham foram completamente esquecidos com o tempo? Coisas tão diferentes que, se soubéssemos delas hoje, talvez ficássemos de queixo caído. Se você acha que sabe de tudo sobre o passado, então prepare-se para descobrir esses costumes que a humanidade deixou para trás. E, com certeza, alguns deles vão te surpreender. E olha, tem uma coisa aqui que nem passa pela cabeça das pessoas atualmente. Mas antes, eu estou vendo aqui que você não é inscrito. Ajude o canal, se inscreva, compartilhe. Aproveite esse momento agora para se inscrever. Não custa nada. Bom, vem comigo nessa viagem pelo tempo. Saudação ao sol. Hoje a gente acorda, checa o celular, já parte para o café da manhã e segue a nossa rotina, não é mesmo? Mas há milhares de anos, civilizações como os egípcios e os maias tinham um ritual especial para começar o dia. Eles saudavam o sol. Para eles, o sol era uma divindade, uma força de vida que trazia colheitas, prosperidade e ordem ao mundo. Essa saudação diária era uma forma de agradecer pela vida e pela luz, conectando-se com a natureza. Esse costume também incluía orações, cânticos e até mesmo danças. Imagina aí se a gente começasse o nosso dia assim, com essa gratidão. Isso faz sentido para você? Se sim, deixa aí nos comentários. Banhos de vinho. Essa aqui é coisa de luxo, né? Literalmente. Os antigos romanos e egípcios acreditavam que o vinho tinha poderes místicos e de cura. Acreditava-se que tomar banho de vinho rejuvenescia a pele, melhorava o humor e até prolongava a vida. Essa prática era bem comum entre a elite, que enchia suas banheiras com essa bebida, muitas vezes misturando em ervas e flores. Bom, hoje em dia a gente relaxa apenas tomando, um copo de vinho no final do dia. Mas, no passado, a bebida era vista como algo quase sagrado para o corpo e a mente. Imagina o cheiro e a sensação de mergulhar numa banheira cheia de vinho. Máscaras para dormir. Por falar em práticas inusitadas, lá na Idade Média, algumas pessoas usavam máscaras para dormir. Só que não eram aquelas máscaras de seda para bloquear a luz como temos hoje em dia. Essas máscaras eram feitas de materiais mais duros e usadas para proteger o espírito durante o sono. Muitos acreditavam que ao dormir o espírito poderia sair do corpo, tornando a pessoa vulnerável a ataques de espíritos malignos ou demônios. As máscaras eram vistas como uma forma de proteger a alma e evitar pesadelos ou até morte misteriosa durante a noite. Dá para imaginar isso? Bom, a gente só quer uma boa noite de sono, mas naquela época dormir era um verdadeiro ritual de proteção. Banheiros públicos compartilhados. Bom, agora essa aqui é um pouco bizarra pra gente, né? Os romanos, eles adoravam os banheiros públicos. E esses lugares não eram apenas funcionais para fazer as necessidades, mas também eram pontos de encontro social. Os romanos eles usavam banheiros coletivos,
para discutir política, negócios, filosofia e até fechar acordo enquanto estavam falando lado a lado, fazendo suas necessidades, né? E muitas vezes eram parte de um grande complexo que incluía termas e áreas de lazer. Hoje em dia, a gente valoriza muito nossa privacidade, mas naquela época, os banheiros eram praticamente como cafés ou praças. Seria difícil imaginar uma prática dessas voltando nos dias de hoje, não é mesmo? Banquetes com carnes exóticas. Você já pensou em ir em um banquete e encontrar no cardápio carne de pavão, carne de cisne ou até de golfinho? Na Idade Média, principalmente entre a nobreza, esses pratos eram servidos em grandes jantares, como um símbolo de status. Quanto mais exótico o animal, mais prestígio a família ou o anfitrião do banquete teria. Essas carnes eram preparadas com especiarias raras e eram parte de um verdadeiro show de extravagância. Hoje, alguns desses animais são protegidos por leis ambientais, enquanto outros são considerados impróprios para o consumo. No entanto, para os nobres daquela época, esses banquetes exóticos eram o auge da sofisticação. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E com seu apoio, podemos continuar criando vídeos com temas que você mais gosta. Conto com você. Sangue como cura. No passado, o sangue era considerado uma substância mágica, cheia de vitalidade e poder. Civilizações antigas, como os mesopotâmicos e os persas, acreditavam que o sangue poderia curar doenças, aumentar a fertilidade e até afastar espíritos malignos. Em rituais religiosos, os sangues de animais sacrificados eram frequentemente aplicados em feridas ou bebido em pequenas quantidades para garantir saúde e prosperidade. Hoje, a gente se baseia na ciência para cuidar da saúde, mas no passado, essa prática era vista como uma solução milagrosa para os problemas, que ninguém conseguia explicar. Só de pensar que isso era considerado medicina já é um negócio surpreendente. Animais julgados como humanos. Essa prática parece loucura, saída até de um filme de ficção, mas era real. Em várias civilizações, como no Egito e na Idade Média Europeia, os animais eram processados por crimes. Isso mesmo. Se um porco, cachorro ou até um cavalo causasse a morte de alguém ou destruísse propriedades, ele seria levado a julgamento. Nesses tribunais, os animais eram tratados como humanos, com direito a um advogado e a um julgamento justo. Em muitos casos, eles eram sentenciados à morte. Hoje, a ideia de um animal ser julgado por um crime parece absurda, mas, para as pessoas daquela época, era uma maneira de manter a ordem e a justiça, mesmo entre os animais. Contar histórias ao redor da fogueira. Imagine que não existisse TV, internet ou mesmo livros como temos hoje. O principal entretenimento das famílias antigas era se reunir ao redor de uma fogueira para ouvir histórias. Esse costume era muito comum em várias culturas, dos índios norte-americanos aos camponeses da Europa. Nessas ocasiões, as pessoas contavam lendas, mitos, histórias que passavam de geração em geração, mantendo viva a tradição oral. Essas histórias muitas vezes tinham lições de vida ou ensinamentos morais. Nos dias de hoje, estamos tão conectados às telas que talvez tenhamos perdido essa tradição de se reunir para compartilhar histórias e aprender uns com os outros. Tatuagens espirituais.
Hoje, a tatuagem é vista como uma forma de expressão pessoal e arte corporal, mas em muitas culturas antigas, como a dos Maoris da Nova Zelândia, as tatuagens tinham um significado espiritual muito profundo. Elas eram usadas como uma forma de conexão com ancestrais e serviam como um mapa para guiar a alma no pós-vida. Cada desenho tinha um significado e contava a história de quem a pessoa era e a sua posição na tribo. As tatuagens eram feitas com técnicas rudimentares, mas carregavam um peso emocional e espiritual enorme. É uma prática que, embora ainda exista em algumas culturas, foi muito diluída no mundo moderno com o passar do tempo. Carregar o próprio caixão. E, para fechar aqui, em algumas tribos africanas havia o costume das pessoas construírem e carregarem seus próprios caixões. Isso era feito como um lembrete constante da mortalidade e como uma forma de aceitação da vida e da morte. O caixão, além de ser o símbolo de respeito pela morte, era uma lembrança de que a vida é curta e preciosa. Ao construir seu próprio caixão, a pessoa era vista como sábia e consciente de seu destino. Esse costume, que parece tão mórbido para nós, era uma maneira de lidar com o inevitável, que é a morte, e viver da forma mais plena. Bom, galera, esses foram os 10 costumes que a humanidade esqueceu com o passar do tempo. Algumas práticas são chocantes e estranhas, outras até parecem fazer sentido se a gente olhar com atenção. E aí, qual desses costumes mais te surpreendeu? Será que algum desses voltaria a funcionar no mundo de hoje? Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se curtiu o vídeo, se ele trouxe algum conhecimento, se agregou algo para você, já sabe, né? Dá aquele like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para mais curiosidades. Até a próxima!